Você fica tranquilo, então. Vou te dar um conselho, tá? Venha comigo se quiser viver. Ah, mas que está flertando comigo aqui? Estou. No caso do Vinícius Júnior, venha comigo se quiser vencer. Olha só. Fica marcado assim, não só para mim, mas para todo o pessoal do Flamengo, que ontem, apesar de vencermos o jogo, convencemos, né? Seria um pecado a gente não sair de lá com a vitória pela partida que a gente estava fazendo. Vinícius, depois do jogo, Carpegiani disse que na cabeça dele você é praticamente um titular e que é uma questão de tempo para que você conquiste efetivamente essa vaga. Como é que você vê as oportunidades que ele vem te dando? E acho que ontem você deve ter pensado muito nisso na hora que ele te chamou para entrar, com a chance de mudar o jogo como mudou. Ele vem sempre me colocando no momento certo e falou para eu ter tranquilidade que no momento certo ele vai me colocar para ajudar o Flamengo, e ontem não foi diferente. Eu entrei com a ajuda de todo mundo, pude fazer 2 gols e decidir a partida. Ele decidiu e é o exterminador do futuro. Que noite, hein, do Vinícius Júnior? Não foi? Nossa! E assim... Não recebi uma mensagem aqui comparando com o Negueba, com não sei quem. Dizendo que ele treme. Ontem foi a noite dele. Se eu fosse uma pessoa rancorosa, eu até citaria o fã do esporte que disse que não queria que ele jogasse porque ele ia pipocar. Mas como eu não sou rancoroso, eu não vou citar. Nem eu, porque inclusive ele me ofendeu depois, mas eu, rancor e ódio... O fã do esporte estava certo, porque falou, Vinícius tem que entrar no segundo tempo. Ah, é? Falou isso. Mas ele falou que pipoca no primeiro tempo, que não faz sentido nenhum. Falou que pipoca quando entra no começo. Não faz sentido. Não pipoca, pô. Foi lá, jogo difícil, de Libertadores, fora de casa, e decidiu. Quer dizer, então, uma situação para ele pipocar seria uma situação como ontem, com o time perdendo, em reta final de jogo, e ele com todo o peso de responsabilidade em cima dele. Tem mais, aos 17 anos de idade. Isso não aconteceu. 2 gols de uma beleza, né? O primeiro, a jogada é sensacional. Amou o jogo. Segunda, a maneira que ele bate na bola. São 2 gols, cara, de quem sabe jogar, né? Madrid hoje, pô, imagina Madrid hoje, os caras olhando lá, falando, nossa senhora. Só se fala nisso, praticamente. Os rubro-negros invadiram o Twitter do Real pedindo grana, né? Mas o mais curioso... Manda mais. O mais curioso... Agora já foi, filhão. Acho que não vai dar, não. É que a primeira participação do Vinícius no jogo é um cruzamento da direita horroroso. Sim. O que só mostra que o cara tem personalidade para, mesmo errando no primeiro... Porque há sempre aquela... Há sempre quem diga que o primeiro lance vai dizer muito sobre o que vai ser a noite do goleiro ou do jogador e tal. O primeiro comentário. Primeira fala. Então teremos problemas. É assim. Começou mal. O que é um absurdo, inclusive, né? Começou mal. Não, mas no primeiro lance você vai falar que vai ser o cara? Não, mas não é, Léo. Mas é assim, quando o cara vai bem no primeiro lance, ele ganha confiança. Exatamente. Por exemplo, se o Vinícius Júnior pipocasse, se acontecesse isso com ele, no primeiro lance o cara já não vai bem, o cara se encolhe. Não foi o que aconteceu. Em transmissão é assim, se eu começo a primeira frase mal, já sei que vai ser uma porcaria. É mesmo? Mas você é craque como o Vinícius Júnior. Quem nunca começa mal? Não tem essa força que o Vinícius Júnior tem, não. Mas você sabe que é um exceção. Fala aí uma transmissão que você começou mal. Talvez uma com você, a pressão ao seu lado. Como é que foi isso aí? Não sei, nada brincando. Você sempre começa bem. Não. Mas então, mas apesar do início ruim, o cara vai lá E na teoria, esse gol, que é um lindo gol, tem um passe errado do Vinícius. O Vinícius toca um pouquinho para trás, o Diego é quem acaba salvando, encontrando uma devolução de passe, e aí o Vinícius mostra a categoria. Quer dizer, você está basicamente falando que o lance foi errado, é isso? Não, ele errou o passe, mas acabou... que bom, legal. Acabou sempre muito positivos. Analista é preciso, né? É porque o futebol... Você acha que ele acertou ou errou, professor, o passe? E errou, deu certo por linhas tortas. É por isso que eu digo que o futebol é imprevisível. Sim. Se fossem os manuais lá, quando ele está com 3 lá na frente, iam falar que ele é louco de tentar jogada contra 3. Ele foi lá e fez a jogada contra 3. E tem mais esse jogo... Eu, particularmente, não estava torcendo para o Flamengo, mas depois daquele pênalti que não foi dado, aquilo passou a ser uma questão de honra. O Flamengo não podia sair derrotado de um jogo em que não foi nem mão na bola, foi palma aberta na bola. O juiz não dá um pênalti daquele. O lance foi dedicado ao Arnaldo Ribeiro. Não, mas ali, sem brincadeira, Léo, ali nem tem a ver com VAR. Mas tem. Se tivesse o VAR, ele dava o pênalti. Mas o cara... Mas aí o cara não mas pode... tem a ver. Não, tudo bem, Léo, mas assim, o VAR não pode ser ferramenta para arbitragem incompetente. Não, ela é ferramenta para corrigir erros. Não, tudo bem, mas essa não é assim, é o VAR. Claro que o VAR corrigiria, mas ali a responsabilidade já é do árbitro. É claro que é do árbitro, mas eu tô falando objetivamente, um lance que não foi marcado o pênalti, que se tivesse ia ser. É só isso mesmo. Claro, ali era um caso de esfregar o VAR na cara dele. Falar assim, olha aqui, como é que você deixa passar um negócio desse? Os caras do VAR falaram, não foi não.
Não dá. É porque normalmente... Acho que não foi porque... Não, Léo, é porque às vezes tem alguns lances ali da arbitragem que a gente fala, poxa, pro árbitro é muito difícil ele conseguir avaliar. Por isso a ajuda do auxiliar de vídeo é importante. Nesse caso, claro que o VAR corrigiria, mas mesmo sem VAR era para ter visto. Não, claro que era para ter visto, mas ele não viu porque estava mal posicionado. Não é que o VAR tem que ser uma muleta, mas o VAR tem que ser um instrumento de correção. Exato. E um instrumento pelo máximo possível de acerto. É um erro crasso, né? Isso é um erro crasso. Sorte dele que o Vinícius foi lá e salvou a pele do árbitro também. E quem deve ter gostado muito do desfecho da partida são os caras que bancaram a contratação do Vinícius pelo Real Madrid. Porque quando um clube grande como o Real gasta 45 milhões numa promessa que ainda nem havia jogado no profissional, essa promessa ela ganha um peso, ela ganha um status. E aí, como é que chega do outro lado do oceano a notícia de que o Vinícius, que custou 45 milhões, nem jogou uma partida, ficou no banco de reservas na outra? Como aconteceu contra o River. Isso, lembra que a gente cobrou? Pô, era pra ter colocado o Vinícius. E não jogou. E não jogou. Foi a estreia dele em Libertadores. Então, estreia da Libertadores. O Flamengo vai jogar. Imagino que o presidente do Real Madrid, o cara que desembolsou os 45 pau, vai falar, vamos ver como é que sai esse menino. É verdade. Pô, não entrou? Aí ele entra num jogo como o de ontem, faz 2 gols, fora de casa, com todo esse contexto. Os caras que sugeriram, que indicaram a contratação, certamente vão ter 3, 4, 5 noites de sono mais tranquilo. E colocou pressão, porque o Vinícius Júnior é um garoto de 17 anos, custou 45 milhões ao Real Madrid. Ele já está num patamar que ele ser considerado um amuleto para entrar em ação, talismã para entrar em ação em 20 minutos no segundo tempo, isso não cabe para ele. Ele é muito mais do que isso. E o Flamengo tem que aproveitar, tem que capitalizar um pouquinho, 1 ano e meio. Ele vai embora, ele vai para o Real Madrid. Ele não pode ser apenas um talismã. Então, os gols dele ontem também ampliaram a pressão em relação ao Carpegiani. Mas onde ele vai entrar, Rômulo? A decisão é do Carpegiani. Everton Ribeiro ontem ele jogou bem. A decisão do Carpegiani, mas essa história de falar é questão de tempo, no caso do Vinícius Júnior, não é tão assim, não. Porque se não acelerar isso, o Flamengo vai perder a oportunidade de aproveitar um jogador que em 1 ano e meio não é mais o Flamengo. Também acho. Ele pressão gigante agora para ser o Carpegiani. Tem que ser agora. Está muito maior do que os 20 minutinhos que dão para ele. Aliás, mérito dele, porque fez tudo o que fez ontem com os mesmos 20 minutinhos miseráveis que desde o Rueda dão para ele. E quase sempre muito entrando pouco. contra perdendo, né, professor? Sempre quase na fria. Desespera, sempre Tá parecendo partido pequeno. É Partido pequeno, horário eleitoral, é o Enéas. Tem que fazer, tem que ganhar eleitor e tem que ganhar eleição. 1-0 para os caras. Entra lá, Vinícius. Vinícius. Mas é verdade, tem que resolver rápido, tem que passar o recado rápido. Ontem conseguiu. Mas agora é pressão. Não é fácil, né? Essa coisa da badalação, né? Imagens do torcedor do Emelec tirando foto com ele depois do jogo ontem. Né? Quer dizer, ele já é uma estrela internacional, né? Isso fica muito claro numa situação como a de ontem, né? Mas assim, caramba, durante boa parte do jogo a gente estava com a impressão de que a gente ia contar a mesma historinha de sempre, né? O Flamengo estava jogando bem, né? De novo, igual no passado. Estava jogando bem, aí tomou um gol, aí perdeu, aí vai ficar fora. Né? Então, cara, muda totalmente o ambiente, muda o clima, muda a confiança. E acho que tem mais coisa de que, além de Vinícius, tem um ponto. Diego jogou bem. Sim. Everton Ribeiro jogou bem. O time, coletivamente, na mesma formação que não estava funcionando, funcionou. É claro, o jogo ajuda, o jogo que é muito lá e cá, né? O Emelec é um time que, cara, vai pra cima, né? Precisava ganhar também. É um time que vai pra cima. Em casa vai pra cima. Então o jogo ficou nessa. Agora, o Flamengo já era mais perigoso no primeiro tempo. Quando sofreu o gol, além da questão de arbitragem, não era inferior no jogo, né? O gol foi um lance meio fortuito. Não fortuito porque foi bem construído, mas foi contra o sentido do jogo, vamos dizer assim. E teve essa capacidade de reagir. Então, acho que vale o destaque para o Vinícius e ele foi buscar os 3 pontos. Mas eu gostei do time ontem. Curiosamente, não gostei só do Paquetá. Mas tava pelo menos na pegada tava, né, Léo? Claro. Na pegada ele sempre tá. Brigou com o Diego lá no começo do jogo. Mas eu tô em inspiração. Uma coisa que o Paquetá nunca vai deixar de ter é pegada, porque ele é esse tipo de jogador. Mas ontem acho que insistiu muito no individualismo em algumas jogadas, enfim. Tem crédito também, né? Não é nada absurdo o Paquetá poder fazer um jogo ruim. Fez ontem. E felizmente, para compensar, os jogadores que vinham fazendo uma temporada muito fraca, entregaram. Mas mais abaixo do que o Paquetá, e aí eu vou dar milho pro bode. Porque eu também ia falar isso. Mas tava esperando só chamar a parte. Vai, Nicola. Vou dar milho pro bode. Abutre, vai, Abutre. Vai, deita e rola. Espera você falar primeiro. Deita e rola. Não, o Diego... Mas já tá falando isso antes na maquiagem. Já tava o Diego pra mim fez o melhor jogo dele na temporada.
Curiosamente, depois de não ser convocado. Ontem foi curioso, porque Rodrigo e Diego Caio... Diego e Rodrigo Caio foram alvo de muita especulação depois da convocação de um e da não convocação de outro. E os dois chamaram muita atenção. Rodrigo Caio, diante de um CRB, com todas as limitações, jogou muita bola. E o Diego, enfim, acordou. Enfim, foi protagonista. Pegou a bola e falou, hoje eu vou decidir. Chutando de fora, criando, levando perigo. O Everton Ribeiro um pouco menos. A atuação do Jonas, que não aparece muito para o torcedor, foi extremamente importante. O Jonas, na base do no cão de guarda, só que essa é a característica dele, né? Só que com um pouco mais comedido, sem fazer tanta falta besta como fez na primeira passagem dele pelo Flamengo. Vocês já falaram do Paquetá, mas é natural também, né? De um menino que tá crescendo e às vezes quer decidir o lance sozinho. E a bronca que o Diego deu é normal, faz parte. Não há por que ver crise nisso.